Você já viveu aquela cena frustrante de receber o salário e, poucos dias depois, olhar para o extrato da conta e perceber que o dinheiro simplesmente desapareceu? Parece um truque de mágica ao contrário, em vez de aparecer, o dinheiro some sem deixar rastro. Você lembra de alguns gastos grandes, é claro, mas a maior parte parece ter evaporado em pequenos pagamentos, no cartão de crédito, em compras rápidas, em coisas que, no momento, pareciam inofensivas. Esse é o retrato de milhões de brasileiros que enfrentam o mesmo dilema: por que nunca sobra nada no fim do mês? A verdade é que a causa não está apenas no quanto você ganha, mas na forma como você lida com o que entra. Existe um padrão invisível, quase automático, que faz com que o dinheiro escorra pelos dedos sem que você perceba. É o que eu chamo de vício financeiro, aquele hábito repetido de gastar, de parcelar, de ceder a pequenas tentações, acreditando que não vai fazer diferença. Só que faz. E quando você soma cada pedacinho perdido, percebe que é exatamente esse comportamento que mantém seu bolso vazio mês após mês. Esse vício não é fraqueza sua, não significa que você não sabe lidar com dinheiro. Na verdade, ele nasce de um sistema que nos empurra o tempo inteiro para consumir: publicidade, redes sociais, pressão de status, necessidade de aliviar a ansiedade com uma compra rápida. A mente encontra um alívio temporário, mas o bolso paga a conta depois. É como um ciclo que se repete sem parar: entra o salário, vem a sensação de alívio, depois os gastos automáticos, e logo a frustração quando percebe que acabou de novo. E é aqui que muita gente erra, acredita que só vai conseguir mudar essa realidade se ganhar mais. Mas esse é um dos maiores enganos. Claro que ter uma renda maior ajuda, mas não garante nada se o padrão do vício financeiro continuar. Prova disso são as histórias de pessoas que dobraram o salário e, mesmo assim, continuaram reclamando que nunca sobra nada. O problema não é só o tamanho do balde, mas os furos que deixam a água escorrer. Por isso, neste vídeo, nós vamos desmontar juntos esse ciclo que mantém você preso no vermelho, sempre esperando pelo próximo pagamento. Vamos falar sobre os erros de planejamento que você provavelmente comete sem perceber, sobre os hábitos que parecem inofensivos, mas drenam seu dinheiro, e, principalmente, sobre as estratégias simples que podem mudar esse cenário ainda este ano. O objetivo não é cortar todos os prazeres da sua vida, mas ensinar você a transformar esse vício financeiro em um novo hábito, o de segurar o que é seu e finalmente sentir a tranquilidade de chegar ao fim do mês com dinheiro sobrando. Chegar ao fim do mês com a conta zerada virou rotina para muita gente. Parece que existe uma maldição: entra o salário, você paga algumas contas, compra algumas coisas necessárias, e quando se dá conta, já não resta quase nada. O mais intrigante é que essa situação não acontece porque sempre surge um gasto inesperado. Muitas vezes, é o próprio padrão de comportamento que faz o dinheiro desaparecer como se fosse areia escorrendo entre os dedos. Esse é o ciclo de nunca sobrar, e entender como ele funciona é o primeiro passo para quebrá-lo. Tudo começa pela falta de planejamento real. Muitas pessoas acreditam que fazem algum tipo de controle porque têm noção do valor do aluguel, da conta de luz ou do cartão de crédito. Mas ter noção não é o mesmo que ter clareza. A clareza exige que cada centavo seja destinado a um lugar específico antes mesmo de chegar à sua conta. Sem isso, os pequenos gastos encontram espaço para se infiltrar e, juntos, são capazes de drenar o orçamento inteiro. É como se o dinheiro fosse um convidado que chega sem lugar à mesa, ele se espalha pelo ambiente, e quando você olha de novo, já não tem ideia de onde foi parar. Outro ponto central nesse ciclo são os gastos invisíveis. Sabe aquele café rápido no caminho do trabalho, o delivery pedido em uma noite cansativa, a assinatura de streaming que você mal usa, mas deixa ativa porque é baratinha? Pois é, todos esses valores se acumulam de forma silenciosa. Eles parecem irrelevantes isoladamente, mas somados, podem significar centenas de reais todo mês. E a mente cria uma armadilha perigosa: como são pequenas quantias, você não sente a perda no momento, mas sente o peso quando percebe que o saldo desapareceu. O terceiro vilão desse ciclo é o parcelamento. O famoso só R$ 50 por mês ou dividido em 10 vezes não pesa. O problema é que, ao acumular várias parcelas pequenas, você transforma a sua renda futura em um campo minado.
Quando o salário cai, boa parte dele já está comprometida com dívidas que você fez semanas ou até meses atrás. O que sobra é tão pouco que qualquer imprevisto vira um desastre. É assim que o ciclo se alimenta. Quanto mais você parcela, menos liberdade financeira tem no presente. Esse padrão é reforçado por uma sensação de normalidade. Como quase todo mundo ao redor vive do mesmo jeito, a ideia de nunca ter sobra no fim do mês passa a parecer natural. A pessoa se conforma, dizendo, é assim mesmo, a vida é cara, não tem jeito. Mas essa crença esconde a realidade, não se trata apenas do custo de vida, e sim da forma como o dinheiro é administrado. Existem famílias que ganham menos do que você e conseguem poupar, justamente porque aprenderam a identificar e corrigir os furos do balde. O impacto psicológico desse ciclo é devastador. Viver sabendo que o dinheiro sempre vai sumir gera uma sensação constante de frustração. Você trabalha, se esforça, aguarda ansiosamente pelo pagamento, mas no fundo já sabe que não vai durar. Isso mina a motivação, aumenta a ansiedade, muitas vezes, empurra para mais gastos impulsivos. Afinal, se o dinheiro vai acabar mesmo, por que não aproveitar agora? Essa lógica perigosa mantém a roda girando e faz com que mês após mês a história se repita. Romper esse ciclo exige reconhecer que o problema não está apenas no quanto você ganha, mas no modo como você se relaciona com o que tem. O dinheiro some porque encontra espaço para sumir. E enquanto você não cria barreiras claras, ele continuará escapando. O primeiro passo é admitir, não é azar, não é destino, é um ciclo que pode ser quebrado com consciência e estratégia. Se no primeiro bloco vimos como o dinheiro escorre pelas brechas invisíveis, agora precisamos entender por que esse comportamento se repete mês após mês, mesmo quando você já sabe que o resultado será o mesmo, bolso vazio antes do fim do mês. É aqui que entra o conceito de vício financeiro. Assim como qualquer outro vício, ele não é simplesmente uma questão de força de vontade. É um padrão comportamental, alimentado por emoções e recompensas rápidas, que prende você em um ciclo difícil de quebrar. O vício começa na mente. Quando você faz uma compra, mesmo pequena, seu cérebro libera dopamina, o neurotransmissor ligado ao prazer e à sensação de recompensa. É o mesmo mecanismo que funciona em vícios como cigarro ou redes sociais. O ato de gastar traz um alívio imediato para tensões do dia, estresse no trabalho, brigas em casa, preocupações com contas. Comprar alguma coisa dá a sensação de estar no controle, mesmo que seja por poucos minutos. O problema é que esse prazer rápido logo se transforma em arrependimento quando a fatura do cartão chega. Esse padrão é reforçado por gatilhos emocionais. A ansiedade, por exemplo, é um dos maiores motores do consumo impulsivo. Quando você sente a pressão das dívidas, da incerteza do futuro ou da falta de reserva, o impulso natural é buscar uma válvula de escape. Gastar cumpre esse papel, porque distrai a mente e gera a ilusão de bem-estar. Da mesma forma, o tédio também é um gatilho poderoso. Quantas vezes você não pegou o celular, entrou em um aplicativo de compras, e sem perceber, gastou dinheiro apenas para preencher um vazio momentâneo? A comparação social é outro combustível desse vício. Você vê nas redes sociais pessoas da sua idade viajando, comprando carros, mostrando restaurantes caros, e inconscientemente sente que está ficando para trás. Para aliviar essa sensação, busca se aproximar desse padrão, mesmo que seja apenas com pequenos gestos, um acessório novo, um jantar fora, um celular parcelado. Cada escolha parece pequena, mas o conjunto delas forma a rede que prende você no ciclo do bolso vazio. Esse comportamento é sustentado por frases automáticas que você repete para si mesmo. Eu mereço, trabalhei muito. É só hoje, não vai fazer diferença. Depois eu dou um jeito de pagar. Essas justificativas funcionam como desculpas que alimentam o vício. A cada vez que você as utiliza, o cérebro aprende que é aceitável repetir o comportamento, reforçando ainda mais o padrão. É como apertar sempre o mesmo botão, mesmo sabendo que ele ativa uma armadilha. E aqui vem uma parte importante: esse vício não significa que você seja irresponsável ou incapaz de lidar com dinheiro. Ele é, na verdade, uma resposta aprendida. Desde cedo, somos expostos a propagandas que conectam consumo com felicidade.
A cultura de parcelamento no Brasil transforma dívidas em algo normal. As instituições financeiras incentivam o crédito fácil, empurrando a ideia de que o consumo é um caminho para a satisfação. Em outras palavras, você foi treinado para gastar sem perceber, e esse treinamento acontece todos os dias. Outro aspecto desse vício é a forma como ele se mistura com a ansiedade financeira. Muitas pessoas acreditam que só vão conseguir melhorar de vida quando tiverem mais dinheiro. Essa crença gera uma espera eterna. Quando eu ganhar mais, aí sim vou conseguir poupar. Mas a realidade é dura. Se você não aprender a lidar com o que tem hoje, o aumento de renda apenas aumenta o tamanho dos gastos. Esse é o fenômeno conhecido como inflação do estilo de vida. Quanto mais você ganha, mais gasta, e a sensação de vazio permanece. O vício de gastar sem perceber também se apoia no imediatismo. O cérebro humano não gosta de esperar recompensas futuras. Ele prefere o prazer rápido a um benefício maior que virá só daqui a meses ou anos. É por isso que guardar dinheiro parece tão difícil e gastar é tão fácil. É como se existissem dois eus, o eu do presente, que quer prazer agora, e o eu do futuro, que sofre as consequências. E, na maioria das vezes, o eu do presente vence a batalha. Essa luta interna explica por que tantas pessoas dizem que o dinheiro some. Na verdade, ele não some sozinho. Ele é trocado, pedaço por momentos de alívio emocional. Esse alívio, no entanto, é passageiro e deixa um rastro de preocupação. Quanto mais você se entrega a esse padrão, mais preso fica ao ciclo de viver para pagar dívidas, esperar o próximo salário e sentir a mesma frustração. Reconhecer esse vício é essencial, porque ele não vai embora apenas com mais disciplina. Ele precisa ser desarmado com consciência e novas estratégias. Quando você entende que gastar sem perceber não é apenas falta de atenção, mas um padrão mental reforçado por emoções, começa a enxergar que existem alternativas. É possível substituir essas válvulas de escape por comportamentos diferentes, que aliviam a ansiedade sem destruir o bolso. O vício de gastar sem perceber é invisível justamente porque parece normal. Todo mundo faz, todo mundo repete, e por isso ele não chama atenção. Mas se você continuar preso a ele, seu dinheiro vai continuar evaporando mês após mês. E a boa notícia é que existem formas simples e práticas de começar a quebrar esse ciclo, mesmo ganhando pouco. É isso que vamos construir no próximo bloco: estratégias reais para parar o dinheiro de escorrer e recuperar o controle da sua vida financeira. Agora que já entendemos o ciclo de nunca sobrar e o vício de gastar sem perceber, chegou a hora da parte mais importante: como quebrar esse padrão e, finalmente, segurar o dinheiro até o fim do mês. E não estamos falando de fórmulas milagrosas, mas de estratégias simples, aplicáveis mesmo para quem ganha pouco, mas que transformam o jeito como você lida com cada real. Mapear os furos invisíveis. O primeiro passo é enxergar com clareza para onde o dinheiro está indo. Durante 7 dias, anote absolutamente tudo o que gastar: o café, o lanche, a corrida de aplicativo, até aquela moedinha que sai da carteira. No começo, parece exagero, mas esse exercício abre seus olhos para os gastos invisíveis que drenam seu bolso sem você perceber. Ao final de uma semana, você vai identificar os vilões ocultos que, somados, fazem o dinheiro evaporar. 2. Priorizar as despesas fixas primeiro. Assim que o salário cair, a regra é simples: pague primeiro as contas essenciais, aluguel, água, luz, transporte, alimentação básica. Esse é o núcleo que mantém sua vida funcionando. Se você deixar para depois, sempre haverá uma desculpa para gastar antes, e quando perceber, o dinheiro já não estará disponível. Ao separar logo no início, você garante segurança e reduz a ansiedade de viver com medo do que vai faltar. 3. Criar caixinhas digitais, ou envelopes. Uma técnica antiga, adaptada ao mundo moderno, é dividir o dinheiro em caixinhas digitais. Hoje, quase todos os bancos permitem criar subcontas ou guardar valores em áreas separadas. Você pode ter uma caixinha para lazer, outra para transporte, outra para emergências. Assim, cada real tem uma função definida e você evita misturar tudo. Essa organização impede que o dinheiro some porque cada parcela dele já tem um destino. 4. Regra das 48 horas para compras emocionais. A ansiedade financeira alimenta o consumo impulsivo. Para combatê-la,
Aplique a regra simples: toda compra que não for essencial deve esperar 48 horas. Esse tempo dá espaço para a emoção baixar e a razão voltar. Na maioria das vezes, a vontade de comprar desaparece sozinha, e você percebe que teria feito um gasto desnecessário. Essa técnica, sozinha, já é capaz de economizar centenas de reais por mês. 5. Trocar hábitos caros por equivalentes baratos. O segredo não é cortar tudo, mas substituir. Se você compra café de R$ 10 todos os dias, tente preparar em casa e levar na garrafa. Se gasta com delivery 3 vezes por semana, reduza para uma e cozinhe refeições rápidas nos outros dias. Se usa carro por aplicativo diariamente, experimente o transporte público ou até dividir corridas. Essas trocas parecem pequenas, mas juntas acumulam um impacto enorme no fim do mês. 6. Criar uma microreserva obrigatória. Muita gente acha que só pode guardar quando sobrar. O problema é que nunca sobra. A solução é inverter a lógica. Guarde primeiro, mesmo que seja pouco. Crie uma microreserva de R$ 20, R$ 30 ou R$ 50 mensais. O valor pode parecer simbólico, mas o hábito é poderoso. Quando você se compromete a sempre separar algo, começa a construir segurança, e essa disciplina se fortalece com o tempo. 7. Definir metas semanais em vez de mensais. Pensar no mês inteiro pode ser sufocante. Em vez disso, divida em metas semanais. Por exemplo, meu limite para lazer esta semana é R$ 100. Isso dá mais clareza e reduz o risco de gastar demais nos primeiros dias e passar o resto do mês apertado. Cada semana se torna uma etapa vencida, criando motivação para continuar. 8. Transformar a rotina em aliada. Um dos maiores erros é acreditar que disciplina depende de esforço o tempo todo. A verdade é que disciplina depende de sistemas. Se você organiza sua rotina para evitar tentações, gasta menos energia resistindo. Por exemplo, deixar comida pronta em casa reduz a chance de pedir delivery. Cancelar assinaturas pouco usadas elimina distrações automáticas. Organizar a carteira digital ajuda a visualizar melhor o que já está comprometido. Quanto mais sua rotina trabalha a seu favor, menos você perde para o vício do gasto automático. 9. De celebrar pequenas vitórias. Controlar o dinheiro não é só sobre cortar, mas sobre reconhecer conquistas. Se você conseguiu guardar R$ 50 este mês, celebre. Se passou uma semana sem usar o cartão de crédito, reconheça. Essa celebração reforça o comportamento positivo e cria motivação para continuar. Não é preciso esperar grandes resultados para sentir orgulho, a consistência é a verdadeira vitória. 10. Criar barreiras para proteger seu dinheiro. Às vezes, é preciso se proteger de você mesmo. Uma forma prática é deixar parte do dinheiro em uma conta diferente, sem cartão vinculado, dificultando o acesso rápido. Outra é usar aplicativos que bloqueiam gastos acima de certo valor sem uma senha extra. Essas barreiras reduzem o espaço para decisões impulsivas e mantêm seu plano em pé mesmo quando a ansiedade aperta. O segredo para parar o dinheiro de escorrer não é cortar prazeres, mas transformar hábitos. Cada técnica apresentada aqui é como um tijolo na construção de um novo padrão. Sozinhos, eles parecem pequenos, mas juntos erguem uma estrutura sólida que protege você. E o mais importante, todas essas estratégias podem ser aplicadas hoje, sem precisar esperar um aumento, um bônus ou a quitação de todas as dívidas. Quando você passa a controlar para onde cada real vai, o dinheiro deixa de ser um inimigo invisível e se transforma em um aliado. Essa mudança traz mais do que saldo positivo, traz tranquilidade, confiança e a certeza de que, pela primeira vez, você não está apenas correndo atrás do próximo salário, mas construindo uma vida com segurança. O dinheiro não desaparece como em um passe de mágica. Ele escorre, pouco a pouco, por